Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Os versículos 1 a 5. Nós estamos expondo o livro de Malaquias lá em Paú. Já estamos lá no capítulo 3, finalzinho dele. E eu gostaria de pregar o primeiro texto deste livro, em Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 5. Eu vou ler, os irmãos estejam acompanhando. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Vamos orar. Deus eterno todo-poderoso, nós queremos agora rogar a tua direção. O texto da tua palavra já foi lido, e agora, Pai, nos conduza na exposição. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor, na tua presença. Ó Deus eterno, que o Senhor guarde os meus lábios, para eu não pecar contra ti. E, ó Pai eterno, cuide de cada um aqui nesta noite. Que todos os corações estejam desejosos de aprender da Tua palavra, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então que o Teu Santo Espírito trabalhe em cada um, abençoe o Teu povo, edifique o Teu povo, nos direcione ao louvor do Teu santo nome no decorrer da exposição e nos ensine que devemos viver sempre à luz de Tua santa palavra. Em nome de Cristo é que oramos, Pai. Amém. Irmãos, na profecias de Malaquias, nós vemos o amor de Deus como um pai que conforta, corrige e desafia o povo sobre se afastar dele. No começo ao fim deste livro, que é pequeno, nós temos aqui apenas 4 capítulos e bem curtos mesmo, nós temos um apelo do Senhor, acompanhado de promessa a este povo. E o apelo de Malaquias, ele se divide em 2 partes. O capítulo 1 e o capítulo 2, o apelo é feito em vista ao pecado que estava presente naquela nação. O capítulo 3 e o capítulo 4, ele se deve ao dia do Senhor, ou seja, uma expressão de juízo que viria marcado pelas profecias de 2 personagens extremamente importantes para o Novo Testamento. O primeiro deles é João Batista, e o segundo, nada mais, nada menos que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ou seja, um momento de juízo da parte de Deus. Então ele vai sempre trabalhar a respeito disso. No ensino de Malaquias é fundamental o conceito de aliança, a gente não pode perder isso de mente de maneira nenhuma. Deus afirma que ama o seu povo. Deus, no final do livro, diz que Ele corrige e chama a atenção do povo a cumprir todas as exigências da aliança. Então, esse livro ele promove uma espécie de encontro entre o Deus da aliança e o povo da aliança. São 6 disputas no decorrer do livro. Nós temos 6 vezes o Senhor tratando assuntos específicos com a comunidade de Israel. E chama sempre o povo a ter um relacionamento íntimo com ele. O nome Malaquias significa mensageiro. E a gente não sabe ao certo se Malaquias é um nome
de um determinado profeta ou se é apenas um título. A gente não tem como afirmar de fato se este homem se chamava Malaquias ou se o texto apresenta ele como esse mensageiro, termo que inclusive vai ser usado no livro várias vezes para se referir a João Batista e a Jesus Cristo, o mensageiro da aliança. Então sempre esse nome Malaquias no hebraico vai aparecer no decorrer do livro. O que nós temos aqui, irmãos, é um profeta pós-exílio babilônico. O povo de Israel havia sofrido por 70 anos nas mãos dos babilônicos, e depois desse período o Império Medo-Persa estava agora governando, e o povo de Israel tem a oportunidade de retornar. Os profetas Zacarias, Ageu e Malaquias são esses profetas levantados por Deus num período posterior, depois que o povo de Israel chegou. Ageu e Zacarias têm um foco na construção do templo, ou melhor, na reconstrução do templo. O povo tinha ficado 70 anos sem templo. Nós precisamos lembrar que o povo teve a sua cidade destruída, suas casas destruídas, o templo destruído, foi levado uma parte cativa para a Babilônia, e quando o povo retorna, estava tudo em ruínas. Então era necessário reerguer tudo. Por isso que nesse momento Deus chama 2 homens, Esdras e Neemias, onde serão responsáveis por essa reconstrução. Só que o povo de Israel, por 70 anos sem culto, diante do estilo judaico, antes do cativeiro babilônico, o povo tinha perdido o entusiasmo, tinha perdido a prática, digamos assim. É igual algumas pessoas hoje em dia, que depois da pandemia, perdeu o jeito para ir para a igreja, para participar do culto. Tipo assim, tem tanto tempo que eu não vou, que parece que não está fazendo muita falta mais. Então, a mesma coisa tem acontecido naquele período. O povo ficou 70 anos sem qualquer tipo de sacrifício no culto, aí do nada estão em Jerusalém, mas não tem templo, e tem que reconstruir. Por isso que Ageu e Zacarias são levantados por Deus para essa reconstrução. Então, e Malaquias é chamado nesse contexto, mas o foco dele não está aqui na reconstrução do templo, mas na religião do povo, ou melhor dizendo, na espiritualidade do povo. O foco dele agora já é outro. O povo já havia reconstruído o templo, inclusive houve muita tristeza por parte do povo, porque o templo não ficou nem perto do que era o templo de Salomão anteriormente, mas o povo estava ali. Porém, o povo estava sofrendo por conta de falta de entusiasmo. Antes, o povo de Israel foi alertado por todos os profetas, antes do exílio babilônico, por causa da idolatria. Deus sempre chamou os profetas e o tema principal era idolatria. O povo estava servindo a outros deuses, não estava mais tendo o Senhor Deus como o único Deus de suas vidas, estavam se entregando e cultuando a Deus através de imagens de escultura. Só que agora o problema do povo pós-exílio não é idolatria, é falta de entusiasmo, falta de paixão, falta de fervor, falta de desejo, desânimo, completo desânimo. O povo estava desanimado com Deus. Essa que é a questão. Então Deus chama o profeta Malaquias nesse momento de desânimo, chamando o povo a viver uma vida próxima dele. E então no decorrer do livro, Deus vai focar em várias partes que estavam corrompidas da religiosidade ou da espiritualidade do povo de Israel. Logo depois aqui, a partir do versículo 6, Deus vai trabalhar a respeito do culto. O culto estava medíocre. A vida do povo de Israel estava medíocre, o povo estava entregando a adultérios, casamento misto, feitiçaria, juramentos falsos e assim por diante. E então Deus chama a atenção do povo nessa primeira disputa que nós colocamos aqui, que é o versículo 1 até o versículo 5, referente ao seu amor. Ele abre o livro tocando nesse ponto, porque o povo de Israel não se sentia amado por Deus. O povo de Israel estava enxergando todas as nações da terra como prósperas. Eles olhavam para o Império Medo-Persa, que agora
também eles deveriam reconhecê-los como seus governantes, porque Israel já não era mais uma nação soberana como antes. O povo de Israel voltou para Jerusalém, mas tinha que prestar contas ao Império Medo-Persa. Então eles não tinham mais rei, eles não tinham mais o trono em Israel, o templo já não era mais do jeito que era antes. Então o povo se sentiu um pouco abandonado por Deus. E aí eles então começam a perceber que as nações que não servem ao Senhor são mais prósperas que eles. Eles começam a perceber que o povo que não sofreu na mão de Deus é mais próspero. Eles começam a perceber que o povo que Deus não tem uma aliança com eles é mais feliz. E eles que são o povo da aliança estavam naquela situação, completamente destruídos, desanimados, sofreram açoite por 70 anos, não tinha mais o templo do mesmo jeito. Eles estavam muito parecidos com o que o autor do Salmo 73 apresenta, olhando os de fora e dizendo: olha, os de fora, aqueles que não servem ao Senhor, é que vivem vidas tranquilas. Nós que servimos ao Senhor não temos esse tipo de vida. Então a ideia aqui do texto é sempre essa: o povo desanimado com Deus, e eles começam desanimados, questionando o amor de Deus. Eles questionam o amor de Deus. Então, Deus, através desses versículos 1 a 5, vai reafirmar o seu amor, vai declarar que a fidelidade do pacto dele ao seu povo se manifesta através do amor soberano demonstrado por sua eleição e rejeição. Porque ele afirma aqui nos versículos 1 a 5 que ele elegeu um povo e afirma que ele rejeitou um povo. E o amor dele estava baseado nisso, na sua eleição. Então eu gostaria de ver com os irmãos aqui os versículos 1 e 2, a parte A, onde Deus manifesta seu amor ao seu povo através da sua declaração. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então Deus abre, primeiro nós temos aqui a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, ou seja, existe aqui um apelo, uma declaração de juízo. É um juízo de Deus contra o seu povo, contra Israel. E essa expressão aqui, Israel, é porque o povo agora não estava mais dividido entre tribo do norte e tribo do sul. Nós temos ali todo o povo reunido novamente, através deste profeta Malaquias, e Deus, a primeira palavra dele é: eu vos tenho amado. Deus revela o seu amor. Malaquias não trouxe aqui uma palavra fácil para o povo, mas ele começa dizendo que Deus ama o seu povo. Deus tem amor pelo seu povo. Deus realizou o seu pacto com Abraão, o que fora desenvolvido na eleição de Jacó. E aqui ele vai afirmar que ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Deus tem um povo escolhido, um povo eleito, e ele afirma: eu amo vocês pelo fato de ter elegido vocês. Eu escolhi vocês. Vocês sofreram as penalidades, mas eu escolhi vocês. E por que vocês sofreram as penalidades? Vocês sofreram as penalidades porque vocês foram infiéis ao pacto. Tanto que depois, no capítulo 3, o povo de Israel vai questionar a justiça de Deus. E Deus vai dizer: onde eu estou sendo injusto? Onde? Sendo que vocês foram aqueles que descumpriram o pacto. Onde eu não amo vocês? Sendo que eu escolhi vocês. Então, esse povo estava completamente sem fervor, por isso que o culto estava medíocre, a vida era vivida de uma maneira muito medíocre, porque o povo não se sentia amado. O povo, depois de 70 anos, não aprendeu a lição. 70 anos de açoite, 70 anos longe da terra, e o povo volta para Jerusalém e não tem vigor para servir ao Senhor.
povo continuava imoral, sem ânimo, sem desejo, sem prazer. E aqui a palavra hebraica, traduzida por amor, é uma ideia de continuidade no hebraico. Ou seja, eu tenho amado vocês, amo vocês e vou continuar amando vocês por todo sempre. Tanto que quando Paulo escreve em Romanos capítulo 11, ele diz que Deus não rejeitou Israel. Mas ele fala, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Aí ele diz assim, Deus não rejeitou o povo de Israel, eu sou uma prova, eu sou uma testemunha viva disso. Aqui estou eu, servindo o Deus Altíssimo. Então Deus amou o seu povo e declara o seu amor. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, Deus disse, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Deus não nos ama por aquilo que nós somos. Deus ama por uma simples decisão dele mesmo, de decidir amar. E ele decidiu escolher Jacó, eleger Jacó. E no Antigo Testamento, essa ideia de relacionamento, porque o texto vai trabalhar muito isso, o livro de Malaquias vai trabalhar muito a ideia de um relacionamento, é porque mostra que o relacionamento que nós temos com Deus, ele vem antes dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não é a maneira de nós nos relacionarmos com Deus. Os mandamentos de Deus é a maneira de nós provarmos o relacionamento que nós temos com Deus. Porque nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, nós cumprimos os teus decretos, os seus preceitos, a tua lei, as suas ordenanças. Então, as ordenanças, ela vem depois. Primeiro é o relacionamento. Como diz um teólogo, N.T. Wright, Deus não enviou Moisés ao Egito com a lei debaixo do braço. Deus não enviou Moisés ao Egito com a lei debaixo do braço. Primeiro ele escolheu um povo, primeiro ele redimiu um povo, primeiro ele salvou um povo. Depois deste povo salvo, caminhando no deserto, ele deu a lei. Tanto que o prefácio de Êxodo capítulo 20, onde nós temos ali os tão famosos 10 mandamentos, começa dizendo, eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito. E aí vem, não terás outros deuses diante de mim. Vocês são redimidos, porque vocês são redimidos, vivam em obediência à minha lei, à minha palavra. Então, irmãos, trazendo aqui algumas aplicações, antes de mais nada, é que essa palavra de juízo que Deus traz ao povo de Israel, ela também é necessária em nossos dias. Muitos teólogos reconhecem que a igreja evangélica brasileira precisa de uma sacudida. Nós temos visto, principalmente depois da pandemia, um povo apático, anêmico, sem fervor. Um povo sem vontade, sem entusiasmo. E não só isso, a gente vê uma série de igrejas com pragmatismo, ou seja, o que importa é o que dá certo, e vão fazendo coisas em cima de coisas, sem qualquer respeito com a palavra de Deus. Entretenimento, muitas congregações em busca de entretenimento, e aí todo domingo é uma caixinha de surpresa, as pessoas vão para o culto sem saber o que vai acontecer, porque elas sempre estão em busca do algo novo, do algo diferente. Os coaching, por aí afora, ensinando um outro tipo de evangelho, que não tem nada a ver com a Escritura, mensagens agradáveis, e o profeta Malaquias traz uma mensagem dura, e a igreja brasileira, ela precisa ouvir uma mensagem dura. Como diz
Reverendo Hernandes Dias Lopes, a pregação contemporânea prega fé sem arrependimento e salvação sem conversão. Essa é a mensagem. E por isso que Deus precisa levantar Malaquias em nosso tempo, para pregar uma mensagem firme, sólida, que chama o povo a um reconhecimento do nosso Deus Todo-Poderoso. A segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto já, é que se não vivermos piedosamente, nós seremos pedras de tropeço. O povo de Israel, nessa ocasião, estava sendo alvo de chacota para as nações. E talvez nós estamos sendo alvo de chacota para os ímpios, porque não estamos vivendo o evangelho bíblico verdadeiro. Porque às vezes estamos nos entregando ao secularismo, a uma mente completamente secularizada. Os nossos casamentos estão secularizados, a nossa criação de filho está secularizada. O nosso relacionamento uns com os outros está secularizado. A nossa mentalidade a respeito de culto está secularizada. E Deus chama a atenção do povo para terem um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele, com uma vida piedosa, o que Ele vai tratar muito forte a partir do finalzinho do capítulo 1, especificamente no capítulo 2. Outra coisa que nós podemos tirar desse texto é que Deus não nos ama porque nós cumprimos os seus mandamentos. Não é porque você cumpre o mandamento de Deus é que Ele te ama, que Ele ama a sua igreja. Ele ama a sua igreja porque Ele decidiu amar. O amor de Deus não é uma resposta à nossa obediência. Tanto que nós temos aqui um povo rebelde, depois do cativeiro, e Deus dizendo, eu vos amei, eu vos amo. Se Deus não amasse o povo, Ele nem ao menos tinha chamado um profeta, para chamar o povo de volta e colocar o povo nos trilhos. Se Ele não amasse o seu povo, Ele tinha largado mão. Ele tinha destruído o povo através do Império Medo-Persa. Mas não, Ele permitiu que o povo voltasse. Então Deus não nos ama porque nós somos obedientes. Deus nos ama porque Ele diz que ama. Porque Ele afirmou que ama. O versículo 2 ainda, Deus manifesta seu amor ao seu povo através da sua eleição. Em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Ou seja, eu escolhi um povo. Lá no Antigo Testamento, em nenhum lugar ensina que Jacó era mais digno de ser amado do que Esaú. Tanto que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 9, disse, Deus escolheu antes mesmo dos gêmeos realizarem algo bom ou ruim. Ele decidiu escolher um e rejeitar o outro antes. Então Deus mostra a sua eleição, Deus mostra que ama um povo. Lá em Deuteronômio 7, que nós já lemos, inclusive o versículo 7 e 8 diz assim, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Por que que Deus tirou o povo da escravidão do Egito? Porque Ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu tenho uma aliança, e Deus não é aquele que mente. Tanto que lá no capítulo 3 Ele vai dizer, eu não mudo. Eu sou imutável. Eu não digo uma coisa outra e hoje outra amanhã. Eu não digo algo diferente para Abraão e faço outra coisa no contexto pós-exílio. Eu sou Deus que não mente. Então, se eu disse que eu amo vocês, eu vou cuidar de vocês até o fim. O povo foi para o cativeiro babilônico? Sim, porque descumpriu o pacto.
O povo é chamado a atenção e a penalidade de Deus aqui no período do profeta Ageu, do profeta Zacarias e do profeta Malaquias. Sim, porque o povo não estava vivendo em relacionamento vivo com o Senhor. O povo não vivia piedosamente. O povo tinha uma mente secular, tanto que Ageu chama a atenção do povo. Olha só, vocês estão vivendo em casas apaineladas, e a expressão lá é: vocês estão vivendo em casas luxuosas, enquanto o meu templo está em ruínas. Vocês têm apartamento, vocês têm carro novo na garagem, vocês têm a mobília toda nova, vocês são prósperos, mas cadê a vida espiritual de vocês? Eu trouxe vocês de volta para Jerusalém, e cadê o templo? Está lá, ó. Só a base construída, só o fundamento. Vocês estão vivendo para si, para os deleites de vocês. Vocês se esqueceram de mim. E uma manifestação clara disso é que vocês não estão nem aí para a reconstrução do templo. Vocês estão tão acostumados por 70 anos sem cultuar, que vocês não estão nem aí. E aqui Deus continua chamando a atenção do povo. Vocês estão vivendo para si e não para mim. Ao longo da história, as pessoas têm procurado sempre medir o amor de Deus por meio de coisas materiais. E é o que estava acontecendo aqui. O povo de Israel estava medindo o amor de Deus pela situação deles. Se Deus nos ama, por que nós estamos do jeito que estamos? Sempre o povo questionou o amor de Deus pelo fato de ainda estarem passando por aflições. E aqui nós podemos já tirar duas aplicações, e a primeira é essa: nós não podemos medir o amor de Deus pelas circunstâncias. Nós temos uma tendência de medir o amor de Deus pelas circunstâncias. Acho que Deus não me ama. Eu estou com dívida até o pescoço. Deus não me ama. Deus não me ama, porque eu vivo enfermo, eu vivo doente. Deus não me ama, porque já tem 3 anos que eu estou tentando passar na faculdade e ainda não consegui. Deus não me ama, porque eu estou há 3 meses sem emprego e Deus ainda não abriu nenhuma porta. Então a gente tem mania de medir o amor de Deus pelas circunstâncias. E é isso que estava acontecendo aqui. O povo de Israel estava medindo o amor de Deus pela circunstância. Nós não somos mais uma nação próspera, então Deus deixou de nos amar. Nós estamos debaixo do jugo do Império Medo-Persa, então Deus deixou de nos amar. Deus não permite que nós sejamos mais aquela nação próspera que fomos, principalmente no período de Davi. Então Deus deixou de nos amar. Por isso que havia falta de deleite, falta de motivação, falta de entusiasmo. Então não meça o amor de Deus pelas circunstâncias. A gente faz quase que igual namorada faz com o namorado, né? Se você me ama, declare o seu amor por mim. Pule de bug jump, com a placa lá escrita: eu te amo. Se você me ama, faz um pix. Se você me ama, faz isso, faz aquilo. Me leva para jantar no restaurante mais caro da cidade. Então a gente tem o costume de pedir a Deus que declare o seu amor por nós. Senhor, se o Senhor me ama, me cura. Senhor, se o Senhor me ama, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, se o Senhor me ama, me faz passar na faculdade. Senhor, se o Senhor me ama, realize os meus sonhos. Então a gente quer que Deus prove o amor dele para nós com coisas tão somente materiais. A gente está igual o povo no período de Malaquias. E aí Deus diz ao povo: eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Então a minha maior prova de amor eu já dei na eternidade, quando eu vos escolhi antes da fundação do mundo. E eu provei esse amor na cruz. Você não precisa de prova mais.
A maior prova do amor de Deus já foi dada, ao fato de se fazer carne, sofrer a nossa miséria, os nossos pecados. Isso é a maior prova de amor. Se Deus nunca te curar, Ele ainda te ama. Se Deus nunca abrir uma porta de emprego, Ele ainda te ama. Se Deus ainda nunca realizar os seus sonhos, Ele ainda te ama. Porque a prova do amor dEle é a sua salvação, e não o seu bem-estar social. Às vezes Ele vai te dar o bem-estar social, mas às vezes não. Às vezes Ele vai te dar o privilégio de ter uma casa própria, mas às vezes não. Isso não significa que Ele te ame mais ou que Ele te ame menos. Porque o amor dEle está em salvar um povo. E o povo de Israel não estava entendendo isso. Por isso que, irmãos, o versículo 3 a 5, Deus manifesta seu amor, provando o fato de ter rejeitado um povo. Olha, veja bem. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Se o amor da aliança é um compromisso dedicado de Deus, o ódio da aliança é a ausência de qualquer compromisso ou relacionamento. E Deus fala a respeito do povo de Israel, o povo edomita. Eu aborreci a Esaú. Tudo que Esaú construiu, eu vou destruir. Tudo que Esaú, o povo de Esaú fizer, eu vou acabar. Eles podem ser prósperos aos nossos olhos, mas eles nunca receberão o cuidado, a misericórdia, a graça e o favor de Deus. Nunca. Quando o reino do norte e do sul foram conquistados e exilados, Edom, os descendentes de Esaú, tinham permanecido seguro em fortalezas nas montanhas. E lá no Salmo 137, versículo 7, o salmista diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia até os fundamentos. Ou seja, o salmista no Salmo 137, orando ao Senhor, ele diz assim: Senhor, no dia que o Senhor vier julgar, lembra dos edomitas. Porque enquanto os babilônios estavam nos arrastando para a Babilônia, eles aplaudiam, eles achavam bom do que estava acontecendo. Então lembra-te do Senhor no dia de Israel, porque eles diziam, arrasaia, isso aí, babilônicos, acabe com esse povo nojento de Israel. O profeta Obadias, que profetizou inclusive especificamente para os edomitas, ele diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levarem os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Obadias 1, 10 a 14. Vocês ajudaram o povo da Babilônia a acabar com o povo de Israel. Portanto, durante o exílio de Israel, Edom ficou segura. Mas depois Deus promete o juízo a Edom.
E a gente vê esse juízo depois, por volta dos anos 550 e 400, quando os árabes nabateus forçaram os edomitas a se estabelecerem em Idumeia e acabou com o povo. Deus depois, por volta de 550 a 400, então traz juízo sobre o povo edomita. E enquanto isso, o povo de Israel estava de pé, machucado, meio cambaleando, mas estava de pé. Porque eu escolhi vocês e rejeitei Esaú. A soberania de Deus, à luz do versículo 5, ela não se limita a Israel. Por isso que a palavra de Malaquias é: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. E aqui nós podemos ter duas aplicações para esse texto. Primeiro, é que Deus pune o povo de fora. Deus é grande sobre aqueles que se acham grandes. E a segunda aplicação, é uma aplicação até mesmo salvífica, é de que Deus salva gente de fora. Porque à luz de toda a Escritura, alguns edomitas foram salvos. Deus elegeu Esaú, mas alguns edomitas depois se tornaram servos do Deus Altíssimo, mostrando que fora do seu povo, Deus também pode salvar. Fora do povo da aliança, Deus também salva. E isso vai ser provado principalmente em Atos dos Apóstolos, quando Deus então começa a salvar a gente na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, salvando gente de fora. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós à luz desse texto, e a primeira é de que, até já disse, que a maior expressão do amor de Deus é Cristo. Então nunca espere que Deus prove o seu amor com coisa menor que isso, porque a maior expressão de amor já foi feita, a maior prova. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Segundo lugar, pecadores miseráveis como nós não merecem o amor de Deus. Você não merece ser amado por Deus. Você não merece receber o cuidado de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo ora pedindo a Deus que tirasse dele o espinho na carne, o tão famoso espinho na carne, que a gente não faz ideia do que seja. E ele orou por 3 vezes, e a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. Paulo morreu com aquele espinho na carne, não sabemos o que seria, o que foi. Mas Deus afirmou algo muito importante para nós hoje: a minha graça te basta. O fato de você ser salvo já basta. O fato de você ter sido redimido na cruz basta. Nada é maior que isso. Nós não merecemos o amor de Deus. Eleitos em Cristo para sermos um novo povo e um novo homem. Por isso que o povo de Israel é chamado a viver de uma forma piedosa. E eu e você somos chamados hoje. Se nós somos amados por Deus, se nós somos eleitos por Deus, se nós somos redimidos por meio de Cristo Jesus, se nós somos habitados com o Santo Espírito de Deus, se nós somos o povo da aliança, o que nós devemos fazer? Viver em harmonia com a palavra do Deus da aliança. Eu vos tirei da terra do Egito, eu vos tirei da escravidão do pecado, então não tenham outros deuses diante de mim. Igreja, então não tenham outros deuses diante de mim. Podemos cumprir a lei de Deus não porque prezamos por Deus, mas porque Ele nos preparou para a prática das boas obras. Ele fala isso para Paulo em Efésios. E Paulo escreve isso, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para viver em novidade de vida. Por meio de Cristo, a profecia de que edomitas fariam parte do povo da aliança, está aqui hoje, presente, neste lugar.
Aqui está um bando de edomitas redimidos pelo poder de Cristo Jesus. Nós não somos da linhagem de Jacó. Nós somos os gentios. O povo que, segundo os judeus, só servia para manter viva a chama do inferno. Segundo os judeus, gentio era uma espécie de carvão para o inferno. Só prestava para isso, porque o povo de Deus são eles. Mas aqui está um testemunho vivo que nós podemos ver lá em Atos dos Apóstolos. O novo Israel. Crentes judeus e crentes gentios, fazendo parte do mesmo povo. Nós estávamos alienados de Deus, conforme Colossenses 1:21. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme Efésios 2:1-2. Éramos inimigos de Deus, conforme 2 Coríntios 4:3. Nós éramos moralmente falidos, conforme Gênesis 8:21, e completamente contaminados, conforme Romanos 1:24-25. Mas, na eleição, nós recebemos toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Você não precisa de uma prova maior. Não podemos fazer nada para Deus nos amar mais. E nem nada para Deus nos amar menos, porque Ele nos ama em Cristo. Ele não ama em mim, Ele não ama em você, Ele ama em Cristo. Paulo não diz isso aos romanos? Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus são amados por Deus, porque o amor está nele, no Filho amado em quem Ele se compraz. Então Deus nos amou e nos amou em Cristo Jesus. Sendo assim, irmãos, Deus manifesta o seu amor dessa forma. Às vezes nós olhamos para a sociedade e vemos os ímpios tendo uma vida talvez melhor do que a nossa. Ímpios às vezes que estão... A gente tem aquela mania de sempre olhar a grama do vizinho melhor, né? Uma grama mais verde. Às vezes a gente faz como o salmista no Salmo 73, a gente olha para a sociedade e diz assim, rapaz, na verdade eu acho que servir a Deus não é essa boa coisa assim não. Porque parece que os ímpios que não servem a Deus, têm outros deuses diante deles, idolatram imagens de escultura. Eles não temem ao Senhor, eles não honram ao Senhor. Enquanto nós estamos aqui hoje prestando um culto ao Deus da aliança, eles estão aí entregues à imoralidade, ao pecado, vivendo uma vida completamente longe do Senhor. Enquanto nós tiramos uma parte da noite do nosso domingo, que nós poderíamos fazer qualquer outra coisa, assistir um filme em casa, a gente poderia fazer um passeio, a gente poderia fazer uma série de outras coisas, estamos aqui. Mas parece que isso aqui não faz sentido, porque quem não serve a Deus parece que está melhor do que a gente. E é isso que Deus está falando para o povo de Israel e para nós hoje. Nananina não. O fato de vocês serem o meu povo faz toda a diferença, porque quem vai no queimar no inferno são eles, não vocês. E isso faz toda a diferença. Isso nos motiva a prestar um culto todos os dias para a honra e glória do nosso Deus. Amém?